Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do O que aprendemos aos domingos. Aqui falamos sobre espiritualidade aplicada ao nosso aperfeiçoamento pessoal. Participe dessa conversa, se inscreva no canal, curta e compartilhe os conteúdos. Deixe seu contributo nos comentários, partilhando seus aprendizados. Vem comigo nessa jornada sobre viver à altura de quem nós somos. Se somos todos boas pessoas e se acreditamos que somos todos filhos de Deus, por que nos tratamos de forma hostil, às vezes gratuitamente? Numa das classes das últimas semanas, nós falávamos sobre como não era incomum quando Deus chamava profetas que eram pessoas improváveis, deles referirem que eram desprezados, ou mesmo como Enoque, odiado pelo seu povo. E enquanto o professor falava disso, eu achei tão forte que alguém fosse odiado porque tinha características diferentes. Eu fiquei me perguntando, mas como pode ser isso, né? E automaticamente alguém atrás de mim falou, ele devia ser muito chato com a gagueira, né? E eu pensei, ué, está liberado odiar as pessoas só porque elas têm algumas incapacidades? Ou está liberado odiar as pessoas porque elas são diferentes de nós? O que isso tem a ver comigo? Por que isso está nas escrituras? O que quer nos ensinar? Como é que isso acontece hoje? Como é que isso acontece em mim? Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre como podemos reprimir a hostilidade ou comportamentos hostis e como podemos nos aproximar mais de comportamentos elevados e comportamentos ensinados por Jesus Cristo. Como eu sempre digo para vocês, todas as vezes que eu estudo um princípio, eu busco na plataforma de discursos da Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo. Esses discursos são proferidos nas reuniões semestrais mundiais da Igreja, onde os oradores são mulheres e homens de percursos, nacionalidades e faixas etárias diferentes. Eles partilham seu aprendizado sobre aquele princípio e suas experiências pessoais. Na minha opinião, é uma das mais importantes bibliotecas de conhecimento da humanidade. Então, eu te convido, sempre que tiver uma dúvida sobre algum princípio, algum valor de cunho espiritual, faça a busca. Coloca lá no Google, Conferências Gerais, a Igreja de Jesus Cristo, e você vai ser direcionado para a plataforma. E lá tem um campo de busca. Faça a busca por aquele princípio e você vai ter ao seu dispor, para o seu estudo pessoal, uma série de discursos interessantes e que vão contribuir para o seu entendimento. Eu vou deixar o link dos discursos que eu vou usar nessa nossa conversa e na descrição do canal tem o link de acesso geral aos discursos da conferência, tá bom? Então, Carol, como assim? Você está dizendo que eu sou hostil? Não. Eu estou dizendo que eu, ao refletir sobre essa parte dos estudos das últimas semanas, fiquei me perguntando, será que eu sou hostil? Será que eu esboço comportamentos hostis gratuitamente só porque alguém é diferente do que eu suponho ser o ideal? Então, falando sobre construção de pensamento hostil, de onde que vem isso? De onde começa, né? Vocês sabem que eu sempre gosto de desconstruir falsas crenças que nós temos em relação às coisas, né? Sensos comuns que não são verdade, que a gente vai alimentando e repetindo e termina normalizando. Então, é interessante que todos os anos a Universidade de Oxford, os estudiosos, eles elegem qual é o conteúdo mais persistente, que mais aparece na comunicação social durante aquele ano. Esse ano, para 2025,
eles elegeram um termo que traduzido para o português é isca de raiva. O que é isso? É essa recorrência que os canais e os perfis têm tido de trazer conteúdos que estimulam a raiva, a ira, a agressividade contra alguém, contra uma ideia, contra uma instituição, e eles usam isso, por isso o termo isca, para gerar envolvimento na sua audiência, para gerar participação, comentários, para gerar engajamento, porque é aí que eles ganham notoriedade e ganham dinheiro, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, segundo os estudiosos, os especialistas, durante 2025, o conteúdo mais persistente na comunicação social foram conteúdos sobre ira, sobre agressividade, sobre rispidez, sobre odiar os outros. E é interessante também que, se nós formos lembrar dos nossos livros de história, lá também está escancarado que o método preferencial de vitória de um povo sobre o outro é a violência, a agressividade, a estratégia de guerra, o silenciar, o isolar, o depreciar do outro ser humano. Então, é interessante notar que há toda uma construção social ajudando e querendo que a gente se torne cada vez mais hostil, que a gente acredite que a hostilidade nos coloca em um lugar diferenciado e que nos faz pertencer a determinados grupos. Eu hostilizo aqueles, então eu pertenço a esses, né? E quando isso, na verdade, é uma série de mentiras. A própria ciência já colocou abaixo essa ideia de que a violência, a hostilidade foi a grande vantagem evolutiva das espécies. Lembra do National Geographic, quando nós vemos repetidamente como um predador aniquila o outro? Então é muito interessante porque eles não mostram que a ciência contemporânea já identificou que a maior das vantagens evolutivas foi a capacidade dos seres vivos de cooperar. Você já viu isso em algum vídeo? Claro que não. E aí eu te pergunto, com tanta gente trabalhando para que você acredite que a melhor maneira de se relacionar com os outros e de lidar com as diferenças é ser hostil, é segregar, afastar, silenciar, você acha que realmente você não foi impactado por isso? É claro que sim. É claro que nós somos impactados com isso. E dessa reflexão vem outra pergunta. O que eu estou ensinando aos meus familiares na minha casa para combater a ideia de que ser hostil é ok? Que tá tudo bem se a pessoa for diferente, for estranha, eu ser hostil, apesar de quando aquela pessoa é diferente, é estranha, né? Quantas vezes a gente já não falou, mas eu não falei sem intenção, aquela estranha, ao fazer um comentário depreciativo, né? O que a gente está ensinando aos nossos filhos e as pessoas a quem nós influenciamos sobre acabar com a hostilidade gratuita em relação a outras pessoas? Então, como eu sempre trago para vocês, falando sobre isso, eu trouxe algumas perguntas, né, que nós podemos nos fazer para despistar se nós somos realmente pessoas que estamos usando de comportamentos hostis para nos relacionarmos com as diferenças ou não. Então, tem as perguntas bem interessantes. Então, a primeira pergunta: você já fez algum comentário sarcástico, uma piada ou crítica sobre alguém só porque essa pessoa é diferente do padrão do seu grupo? Você já ignorou, tratou com frieza alguém apenas por causa da forma de falar, da forma de pensar ou se comportar? Eu sempre lembro de uma senhora que fazia parte de uma das capelas que nós frequentávamos. Ela era de outro país e estava trabalhando em serviço voluntário, e ela
tinha uma maneira mais colorida, mais viva de se vestir, de se maquiar e etc. E eu lembro de ouvir algumas pessoas, boas pessoas, se referirem a ela como quem é aquela a arara azul, da sombra de papagaio? E eu sempre achei muito estranho que as pessoas não se constrangessem de tratar de uma maneira tão grosseira alguém só porque ela se vestia ou se maquiava de maneira diferente. Você já presumiu que uma pessoa seria difícil, menos inteligente ou problemática antes mesmo de conhecê-la melhor? Você já concordou em ficar em silêncio diante de comentários hostis sobre alguém, apenas para não se indispor com seu grupo? Você já pensou ou disse que alguém não combinava com o lugar, sem que eu conseguir apontar um motivo lógico para isso? Então, essas foram perguntas que me ajudaram a refletir sobre se eu ando repetindo padrões de comportamentos hostis só porque alguém é diferente de mim. Em um dos seus emblemáticos discursos de 2022, Russell M. Nelson, ele nos ensinou sobre o poder do ímpeto espiritual. É muito interessante que nesse discurso ele usa o termo ímpeto. O que é ímpeto? Ímpeto é uma inclinação natural de todos os seres humanos, seres vivos, que os movem para alguma coisa, que os fazem fazer alguma coisa. Então, o ímpeto, segundo Russell M. Nelson, ele pode ser de duas naturezas, e aqui ele simplificou apropriadamente as naturezas do ímpeto. O ímpeto ele pode ser um ímpeto negativo, que leva você a fazer coisas rudimentares, incompetentes, de mau gosto, como ser hostil com alguém. E aqui eu falo da hostilidade expressa, mas também falo sobre a hostilidade velada, aquela que vem transvestida de bondade, tá? E, por outro lado, ele fala sobre o ímpeto espiritual, ou aquele ímpeto mais elaborado, mais educado, mais competente para se relacionar. Então, entendido essa diferença, hoje, essa semana, nós estamos estudando sobre uma comunidade que tinha um padrão de comportamento mais elevado, mais elaborado. Então, eu pensei, é bom falar sobre o povo que odiava Enoque porque ele era lento ao falar, porque é isso que a gente não quer ser, né? Então, sejam bem-vindos, vamos falar sobre como nós podemos ser hostis e como nós podemos reprimir essa construção de raiva, hostilidade na qual nós estamos inseridas, ok? Então, eu trago para vocês um outro discurso que é de 2023, um discurso interessantíssimo, porque é feito por um francês. E é muito interessante porque eu digo francês? Porque a França é conhecida por ser um dos países é, mais preconceituosos que existe, né? Em relação à discriminação e de aceitar a diversidade dos povos. E é muito interessante que nesse discurso ele cita Atos, capítulo 9, a história de Ananias e Paulo. Na época ainda era Saulo. Não, ele já tinha tido a visão, era Paulo. E é muito interessante que Ananias está lá como nós, acreditando que estava fazendo tudo certo, se esforçando para fazer o que é certo, acreditando que era uma boa pessoa. E aí o Senhor diz a Ananias, Ananias, levanta-te e vai perseguidor de cristãos. E sabemos do poder que ele tem para fazer mal aos cristãos. Como o Senhor quer que eu vá buscá-lo? E aí, no versículo 15, o Senhor dá uma resposta que pode ser um gatilho para nos ajudar a rejeitar quando pensamentos hostis em relação a uma outra pessoa invadem nossa mente. O Senhor fala assim: disse-lhe, porém, o Senhor, Atos 9:15, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido.
Então, ao dizer isso, o Senhor nos ensina que uma das maneiras de desconstruir a cultura da hostilidade em cada um de nós é nos esforçarmos para enxergar o valor de cada pessoa. Vejam, aqui eu estou falando não daquela inimizade que pode surgir quando uma pessoa está imbuída em nos fazer o mal. Aí é outro assunto. Eu estou falando de algo que é gratuito, que alguém não, que a outra pessoa não fez nada. E nós costumamos tratá-la de maneira hostil simplesmente porque ela é diferente, ok? Então, um gatilho que nós podemos usar é enxergar o valor daquela pessoa. Quando nós fazemos isso, nós vamos quebrando falsas crenças preconceituosas que nós possamos ter sobre a característica daquela pessoa que a faz diferente, ok? Então, uma das coisas interessantes sobre a hostilidade, como eu já falei, é uma construção cultural. Então, ela é aprendida. E isso é uma boa notícia. Primeiro, porque joga por terra a falsa crença de que, ele é assim, ou eu sou assim mesmo, eu sou retada, eu sou, como se diz na baiana. Não, amiga. Você aprendeu e acha bonito, acha que é legal, mas não é. Muito pelo contrário, é uma incompetência de relacionamento, a hostilidade. É uma dificuldade em resolver problemas de relacionamento e de fazer conexão com outras pessoas, de transformar a experiência do encontro em uma experiência boa. Então, isso é uma incompetência. Não é bonito, não. Nem para você, amigo, nem para você, amiga, nem para mim. Então, uma outra falsa crença que existe em relação à hostilidade é que tem a ver com alguma coisa que aconteceu ao nosso redor. Eu estava estressada, nem pensei, não sei o quê. Não. A hostilidade, ela está ligada a uma tríade de emoções, ok? E que nós precisamos ter clareza sobre isso. É algo que está dentro de você. Não tem a ver com o que está acontecendo ao seu redor. Carol, que emoções são essas? Repulsa, humilhação, ou seja, a necessidade de humilhar outra pessoa, essa emoção que nos leva a desejar diminuir alguém para me sentir melhor, né? E o desprezo pelaquela característica, pelaquela condição que a pessoa tem. Essas são as três emoções que estão na base da construção do comportamento hostil. E essas emoções são reforçadas por pensamentos que validam essas emoções, que justificam essas emoções, né? Lembra quando eu falei com vocês? Quando a gente diz assim, mas eu fiz sem intenção, a pessoa que se ofendeu. Uma das características que definem o comportamento hostil é a intenção. Você sabe exatamente contra quem você direciona a sua hostilidade. Não é contra qualquer pessoa. Você não é hostil com qualquer pessoa. Quem pratica, quem tem um ímpeto hostil, ele direciona o ímpeto para as pessoas que ele escolheu. Então não existe essa coisa não, tá? Não foi sem intenção. Foi porque você realmente está sendo guiada por essas três emoções. Vamos ter atenção e vamos parar de se justificar, de justificar comportamentos hostis contra pessoas que não são iguais a nós. É interessante que essas três emoções nos fazem desumanizar outra pessoa. Então é mais fácil agredir, é mais fácil atingir, é mais fácil praticar comportamentos hostis e migrar até para a agressividade. Então, eu sempre costumava dizer aos meus filhos, quando eles brincavam com outras pessoas, que brincadeira só é brincadeira quando todo mundo ri. Então, se você se habituou a rir e teve seu comportamento reforçado no grupo que você anda, porque é legal você rir quando outra pessoa é constrangida, você não acha que está na hora de parar com isso? Eu acho. Eu comecei a revisitar as minhas brincadeiras e eu comecei a identificar um monte de comportamentos hostis, de palavras hostis em relação às outras pessoas e comecei
a refinar aquilo que eu digo em relação às outras pessoas e as minhas brincadeiras. E sabe o que aconteceu? Primeiro, eu senti que eu me tornei uma pessoa mais respeitosa. E segundo, o meu grau de tolerância em relação a brincadeiras hostis diminuiu. E eu estou feliz com esse trabalho, com esse exercício que eu estou fazendo. Então, falando sobre isso, a gente pode lembrar do nosso maior exemplo de comportamentos mais elevados, mais elaborados, mais competentes. Aquele que consegue se aproximar das pessoas, tocar o coração delas. Que poder, né? Que poder maravilhoso. E é muito interessante porque todos nós fomos criados com essa condição de estabelecer conexão uns com os outros. Isso, se você não tem fé no que é dito nas Escrituras, tenha fé no que a ciência diz, no que a biologia diz. Nós somos seres de conexão. Todas as criações, todas as criaturas foram criadas para se conectar. É aí que está a saúde, é aí que está a vida plena. E falando sobre isso, no discurso do Helder Carrier, ele fala assim: que não deixemos nossos olhos, nossos ouvidos ou nossos medos nos enganarem, mas que abramos nosso coração e nossa mente e ministremos, e eu coloco aqui um grifo, né, que estabeleçamos conexões generosamente com os que nos rodeiam, como ele fez. É muito conhecida algumas histórias do ministério de Jesus Cristo. Uma é quando ele vê a mulher apanhada em adultério que estava para ser sacrificada pelos líderes religiosos, né? E pelo povo judeu. E é muito interessante que aquelas pessoas viram uma pecaminosa, uma pessoa imunda, uma pessoa que não era digna de viver entre eles. E o Salvador viu uma mulher que estava cometendo um erro, mas que estava apenas cometendo um erro, que ela tinha toda uma infinidade de possibilidades de melhoria, de correção em sua vida. Isso não era quem ela era, né? Vocês estão ouvindo, tem uma obra aqui do lado, eu peço desculpa. Outra passagem muito interessante é sobre a mulher com fluxo de sangue, né? Que todas as pessoas a tomavam por imunda. E o que o Salvador viu quando conheceu aquela mulher? Ele viu uma mulher enfraquecida por uma doença que a castigava ao longo de, acho que 11 anos, né? E ele se alegrou em poder ajudá-la. E quando o centurião que buscava cura para o seu servo foi até ele, ele não viu um opositor, alguém que era de outra cultura. Ele viu um homem preocupado com a saúde de alguém da sua casa. Não seria muito interessante, muito maravilhoso se nós desenvolvêssemos essa capacidade de enxergar as pessoas primeiro? De enxergar as criaturas primeiro? Então é esse o convite que o orador nos faz quando ele diz que não deixem que nossos olhos e nossos medos e nossos preconceitos nos enganem e nos impeçam de estabelecer conexões com as outras pessoas. É muito interessante que a principal incompetência que a hostilidade nos cria é algo que os cientistas chamam de... que eu vou esquecer o termo, peraí. Distorção perceptiva, é isso. Distorção perceptiva, que é uma incapacidade de ver o que realmente é. Mas nós passamos a olhar as pessoas por uma lente que é a lente do ressentimento, do desprezo, da necessidade de humilhar. Quando eu ouço uma expressão que é muito comum de ser repetida, que é: eu queria ver se ela tivesse a minha vida. Essa é uma expressão carregada de ressentimento. E às vezes a outra pessoa não fez nada com você. Você nem sabe qual é a vida da outra pessoa. Mas o que diz sobre você? Diz que você está sendo guiada por emoções ou guiado por emoções negativas e que estão tolhindo sua capacidade de ver com clareza. Faz sentido para vocês? Então, continuando, eu sempre lembro, numa altura que eu morava num país que era, assim, havia um discurso muito forte de racismo, né?
E eu lembro que uma vez eu estava ouvindo, né, que sempre nos grupos. Ah, uma coisa. Uma outra falsa crença que existe a respeito da hostilidade é que a hostilidade pertence a ambientes, pertence a meios, né? Eu acho isso muito interessante, porque parece que ficou todo mundo tolo. Ah, minha empresa tem um ambiente muito hostil. É a empresa que tem um ambiente hostil e é claro que eu sei que as empresas e as instituições têm que regulamentar o, o, os comportamentos dentro de suas instituições, ok? Mas se o problema está na empresa, se você tira as pessoas todas de dentro da empresa e vai lá, você consegue achar o problema, a hostilidade? Onde é que a hostilidade está? Ela está nas cadeiras, nos computadores, nos aparelhos de ar-condicionado? Onde é que está o, o problema da hostilidade naquela estrutura, naquele ambiente? Hostilidade é um problema de pessoas. São as pessoas que geram hostilidade. Então, em qualquer lugar onde estejam pessoas, você vai ter problemas de pessoas. Por que a gente costuma dizer, ah, porque na igreja, ah, porque no trabalho, ah, porque na faculdade? É um problema de pessoas, pessoas que são impactadas o tempo todo pela comunicação social e pelo que é ensinado, né, culturalmente, o que é validado culturalmente, e que são crenças erradas, padrões errados, e que a gente, como faz parte dessa comunidade de pessoas, tem a obrigação de desconstruir essas crenças em nós primeiro, para que nós possamos ajudar os outros, assumindo o nosso papel de liderança, né? Em relação à comunidade, o papel de liderança não é ser superior, não, é ter a capacidade de impactar positivamente na vida do outro. Então vamos parar com essa coisa de ai, aqui lá era muito hostil, eu tive que sair. É um problema de pessoas, não é um problema da instituição, das paredes do prédio, etc. Ok? Então, falando sobre isso, voltando, Helder Carrier cita o discurso do presidente Nelson, onde ele diz assim: o adversário ou o mal, lembra que a gente aprendeu sobre a oposição? Então, o adversário ele se alegra com os rótulos, porque eles nos dividem e restringem a maneira como pensamos sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. E aqui nós estamos falando de hostilidade gratuita, que é aquela em relação às características diferentes que outras pessoas têm, e que é cruel, porque a pessoa não pode mudar aquilo nela. E você aí restringe, a rotula, por causa de uma das suas características. É tão limitante esse pensamento, tão anticomunidade, tão antiprodutivo, tão antidiversidade. Por que a gente faria um negócio desse? Não dá para perguntar. Por que a gente insiste em fazer um negócio rudimentar desse? Reduzir uma pessoa a uma característica. Como é triste quando honramos os rótulos mais do que honramos uns aos outros. E honrar é um termo muito interessante, está associado à competência da lealdade. E é muito interessante a gente entender a diferença entre respeito e lealdade, né? Respeito é quando eu me comprometo a proteger aquela pessoa, a vida daquela pessoa, a privacidade daquela pessoa e a respeitar os limites daquela pessoa. Lealdade é quando eu me comprometo a defender aquela pessoa e validar a nobreza que é nela, defender a nobreza que é nela, não deixar que ninguém fale ao contrário. Quando eu ensino aos meus filhos que é ok fazer brincadeiras, sarcasmos, depreciativas em relação a outras pessoas, eu estou dizendo que eles não devem ser leais. Eu estou criando incompetentes para se relacionar com lealdade com as outras pessoas. E vocês acham que isso não vai atrapalhar o relacionamento deles? Quantos relacionamentos foram destruídos porque um ou outro cônjuge são incapazes são incapazes ao ponto de não conseguirem se relacionar com outros sem ser depreciando, diminuindo, isolando e silenciando.
E isso muitas vezes nós é que ensinamos, né? Dentro das nossas casas, repetindo comportamentos hostis uns com os outros e com as outras pessoas. E ele continua usando a citação de Russell M. Nelson: os rótulos podem levar ao julgamento, ou seja, eu julgo aquela pessoa de uma maneira depreciativa, e a animosidade, que é o progresso da minha hostilidade em relação a uma pessoa ou a um grupo. Aí ele fala: quaisquer maus tratos ou preconceitos contra outra pessoa por causa de nacionalidade, raça, orientação sexual, gênero, nível educacional ou social, cultura ou outros identificadores é ofensivo ao Criador. Como assim, Caroline? Eu me considero um cristão. Não dá para coexistir as duas coisas, entende? Mesmo que a cultura tenha nos ensinado que é ok, que é legal, que você fez sem intenção, que é uma mentira, não dá para você querer ser cristão, querer ser espiritualmente elevado e entrar nessas vibes com as outras pessoas. Você precisa se corrigir, precisa parar com isso agora. Eu preciso me corrigir, eu preciso enxergar nas coisas que eu falo e que eu penso sobre os outros se há hostilidade gratuita, e rejeitar esses comportamentos. E lembrar de Jesus Cristo, ou de quem quer que vocês queiram que lhe sirva de inspiração, e modificar o meu comportamento para um comportamento mais elevado, mais competente, mais elaborado. Uma coisa importante sobre a hostilidade é que ela é aprendida. E se ela é aprendida, ela pode ser descartada e nós podemos aprender padrões de comportamento mais elevados, mais elaborados. A hostilidade é um padrão de comportamento rudimentar, segundo a ciência. É incapaz, incompetente. E nós podemos descartar esses comportamentos e passar a utilizar comportamentos mais elevados. Carol, como é que eu sei isso? Olha, eu estudo as escrituras, estudo o comportamento de homens e mulheres inspirados, estudo a influência dos ensinamentos de Jesus Cristo. Esse é o meu caminho. E eu tenho aprendido muito nesse caminho. E você pode ter o seu caminho também, ok? Pode ser o meu caminho ou o caminho que você quiser, contanto que esse caminho te aproxime dos ensinamentos que são corretos, que vão te ajudar a ser mais capaz de viver plenamente o seu potencial. Então, é interessante que ele traz no discurso dele uma canção das crianças da igreja. O nome é Eu Andarei Contigo. Eu vou te deixar aqui na descrição do vídeo o link, se alguém quiser conhecer. É muito legal para ensinar as crianças. E eu amo essa canção. Eu amo. Quando pouco tempo que eu trabalhei com as crianças, eu adorava cantar essa canção com elas. E ela fala assim: se teu andar não é como o meu, muitos se afastarão de ti, mas eu não, eu não. Se teu falar não é como o meu, muitos até rirão de ti, mas eu não, eu não. O meu amor demonstrarei, contigo sempre estarei. E aí a letra fala da fonte da inspiração. Pois Jesus, o seu amor a todos sempre ofertou. Ele a todos abençoa e nos diz: vem, segue-me, e assim o farei. E o seguirei, contigo andando e falando, o meu amor demonstrarei. Então eu quero compartilhar com vocês. É impossível cantar essa canção sem sentir uma alegria no coração, sem se sentir melhor. Eu gostaria de convidar todos vocês e a mim também a abandonarmos esses comportamentos hostis em relação às pessoas, porque elas são diferentes. A deixarmos de ser tão incompetentes, tão rudes, e passarmos a sermos mais parecidos com o Salvador, mais competentes para nos relacionar, mais capazes de aprender e receber ajudas de pessoas diferentes, né? E de sermos mais plenamente felizes como filhos de Deus e como boas pessoas que nós queremos ser. Esse é o desafio dessa semana. E eu espero vocês no vídeo da próxima semana. Até já!